Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre contas com frações e números decimais, contas de mais e de menos com fração e número decimal na mesma conta. Então, vamos para o primeiro exemplo, 1/2 menos 0,3. Então, a gente pode fazer de dois jeitos. O primeiro jeito de fazer é a gente pegar a fração 1/2 e transformar a fração num número decimal. Aí você vai ficar com uma continha com dois números decimais. Para transformar a fração no número decimal, a gente divide o número de cima pelo de baixo. Então, vai ser 1 dividido por 2. Vamos fazer, então, o número de cima dividido pelo de baixo. Então, a gente tem que começar colocando um zero aqui e um 0, no resultado, porque 1 é menor que 2, né? Então, a gente começa fazendo isso. E aí a gente vai baixar o 10, então, agora. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, vai ficar 0,5. 5 vezes 2, 10. Para 10 não falta nada. Acabou a conta aí. 0,5. Então, ficou 1/2 menos 0,3, vai ficar a continha 0,5, no lugar do 1/2 eu vou botar o 0,5. Então, 0,5 menos 0,3. E aí você, sempre que tiver contas de mais ou de menos, com dois números decimais, né, números com vírgula, você coloca sempre a vírgula embaixo de vírgula, tá? Uma vírgula embaixo da outra. Então, por exemplo, se fosse 0,32 ao invés de 0,3, né? Por exemplo, aí você ia botar vírgula embaixo de vírgula, do jeito que está aqui, mas ia acrescentar um zero aqui, do lado do 5, para ficar duas casas decimais também, tá? Aí ia fazer a conta de menos normalmente, tá? Bom, mas aqui a nossa conta é mais simples, 0,5 menos 0,3. Então, bota vírgula embaixo de vírgula e faz lá. 5 menos 3 dá 2, bota vírgula aqui, e 0 menos 0 dá 0. Então, 0,2 é o resultado. Ok? Terminou. Facinho essa, né? Então, vamos botar o resultado aqui, 0,2. Bom, tem um outro jeito de fazer também. A gente pode pegar, ao invés de transformar a fração no número com vírgula, a gente pode fazer o contrário. Pode transformar o número com vírgula em fração. E aí fazer a conta com as duas frações, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui à direita da tela, 1/2 menos 0,3. Então, eu vou pegar o 0,3 e vou transformar em fração. Eu vou botar em cima da fração o número sem a vírgula. Então, em cima da fração, 0,3, sem vírgula. E embaixo da fração, eu vou botar o número 1 e só um zero do lado do 1, porque só tem um algarismo, né, depois da vírgula. Então, a gente bota um zero só do lado do 1. Então, 0,3 é 3, né? Aí a gente tira esse zero aqui, tá? Então, vai ficar 3 décimos. Bom, então vou até apagar o zero aqui, tá? 0,3 é 3. Então, agora a gente tem que fazer a conta de menos com essas duas frações. Aí lembrar o seguinte, não vai fazer 1 menos 3 e 2 menos 10 não, tá? Você tem que fazer um número, para fazer conta de mais ou de menos com frações, você tem que fazer com que o número de baixo seja igual nas duas frações, tá? Senão você não consegue somar ou subtrair. Então, aqui para o número de baixo ficar igual, eu vou multiplicar esse 2 aqui na fração 1/2, vou multiplicar esse 2 por 5, né, para ficar o número de baixo igual ao da outra fração. Né, 2 vezes 5 igual a 10. Então, eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo da fração, para dar uma outra fração equivalente com o mesmo denominador da outra fração, né, o mesmo número de baixo. Então, vamos fazer isso. 1 vezes 5 dá 5 em cima da fração e 2 vezes 5 dá 10 embaixo da fração. E a segunda fração fica exatamente do mesmo jeito que estava, né? 3 décimos. Então, ficamos agora com
duas frações com o mesmo denominador. É só você repetir o denominador e somar, e subtrair os números de cima, os numeradores das frações. Então, 5 menos 3 vai dar 2 em cima da fração. Então, o resultado é a fração 2/10, que pode ser simplificada, né? A gente pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, para essa fração ficar mais simples. Então, eu vou dividir por 2, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo da fração. 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5, né? Porque 5 vezes 2 dá 10. Então, 1/5 é a resposta. Agora, então você pode dar a resposta na forma de fração, né? 1/5. E reparem o seguinte, se eu pegar essa fração aqui e transformar essa fração num número com vírgula, vai ter que dar o mesmo resultado que a gente achou aqui fazendo com os dois números decimais, né? Então, a gente tinha achado o resultado 0,2. A gente pode botar 0,2 ou 1/5 no resultado, tá? Vai ser a mesma coisa, porque se você dividir 1 dividido por 5, né, transformando essa fração num número decimal, você vai achar 0,2, tá? Vamos fazer aqui, ó, rapidinho para a gente ver. 1 dividido por 5 aqui em cima, ó. Então, 1 é menor que 5, então eu vou começar botando um 0 do lado do 1 e 0, no resultado. Aí eu vou fazer 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5 dá 10, para 10 não falta nada, 0,2. Tá vendo? Então, 0,2 ou 1/5 é a mesma coisa, tá? Porque você transforma 1/5 num número com vírgula e acha o 0,2, né? É a mesma coisa. Bem, então tanto faz você botar 1/5 ou 0,2 no resultado, é a mesma coisa, tá? Bom, último exemplo então para a gente terminar essa aula. Menos 3 mais 14/4. Então, mesma coisa, a gente tem dois jeitos de fazer. A gente pode pegar a fração e transformar a fração num número com vírgula. Vamos fazer isso primeiro, então. 14 dividido por 4, né? O número de cima dividido pelo número de baixo da fração. Então, 14 dividido por 4 vai dar 3, porque 3 vezes 4 dá 12, né? 4 vezes 4 já dá 16, já passa de 14. Então, tem que ser 3. 3 vezes 4 dá 12. Para 14 faltam 2. Ok? Não deu o resto 0 ainda, então eu tenho que botar, para continuar a conta, eu vou botar um 0 no resto e uma vírgula no resultado. E continua a conta normalmente, né? Porque não tem mais número para baixar, né? Então tem que fazer isso. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, para 20 não falta nada. Então, 14/4 é igual a 3,5. Então, a nossa conta aqui ficou menos 3 mais 3,5, no lugar da fração 14/4, né, que a gente transformou a fração no número com vírgula. Então, agora a gente vai fazer isso, né? Essa continha aí, menos 3 mais 3,5, bom, menos 3 mais 3,5, se eu estava devendo R$3, né? Menos 3, eu estava devendo R$3 e ganhei 3,5, né? R$3,50, né? Seria a mesma coisa. Então, vai sobrar para mim 50 centavos, né? Vai sobrar para mim 50 centavos aí, 0,5 ou 0,50, é a mesma coisa, né? Mas a gente tira o zero do final, não precisa botar zero no final, não. 0,5 vai ser o resultado, tá? A conta que a gente teria que fazer aqui é 3,5 menos 3, né? Então, eu fiz até de cabeça ali, né? 5 menos 0 dá 5. Bota a vírgula aqui. Não esqueça de botar vírgula embaixo de vírgula, tá? Sempre vírgula embaixo de vírgula quando for conta de mais ou de menos. A conta aqui era menos 3 mais 3,5, né? Então, você estava devendo 3, ganhou 3,5. Então, você tem que fazer quanto você ganhou menos quanto você estava devendo, que vai ter que pagar, né? Para ver quanto vai sobrar para você, né? Então,
3,5 menos 3, né? Essa é a conta que você tem que fazer. Mas tem que botar vírgula embaixo de vírgula, e 3 não tem vírgula. Então, em vez do 3, eu acrescentei no 3 um vírgula zero, né? 3 ou 3,0 é a mesma coisa, tá? Então, em vez de 3, eu botei 3,0 para eu poder colocar uma vírgula embaixo da outra, tá? Para fazer a conta. Tá? E aí, mas professor, se fosse 3,517 aqui, por exemplo, né? Aí, como seria? Aí eu ia botar 3,0 e ia completar aqui 0, 0, tá? Para fazer a conta aqui. Acrescenta quantos zeros forem necessários para ficar os dois números com a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, tá bom? Mas aqui então vai ficar 3 menos 3, 0, 0,5, tá? Então 0,5 é a resposta. O segundo jeito de fazer, se a gente quiser trabalhar com fração, né? Então, menos 3, a gente pode transformar o menos 3 numa fração. É só botar ele sobre 1, né? Menos 3 sobre 1, porque menos 3 dividido por 1 é igual a menos 3, é a mesma coisa. Então, você transforma ele numa fração. Agora, para somar, você tem que fazer os números de baixo ficarem iguais nas duas frações. Então, para 1 virar 4, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 4, né? 1 vezes 4 vai dar 4. Então, a gente multiplica por 4 em cima da fração também. 3 vezes 4 também. Então, 3 vezes 4 vai dar menos 3 vezes 4, né? Desculpe, vai dar menos 12 em cima da fração. E 1 vezes 4 vai dar 4 embaixo da fração. Agora é só fazer a conta com os números de cima e repetir o número de baixo embaixo da fração. Então, repito o 4 que é igual nas duas, eu repito embaixo e vou fazer a conta. Menos 12 mais 14 vai dar quanto? Você estava devendo 12 e ganhou 14. Dá para pagar tudo que você estava devendo e ainda sobra 2 para você, né? Então, vai dar 2. 2 quartos, essa fração deu o resultado. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por 2 para simplificar essa fração, né? Então, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 em cima da fração e 4 dividido por 2 dá 2 embaixo da fração. Então, ficou 1 meio. E se você dividir 1 por 2, né, vai dar 0,5. Então, tanto faz você dar a resposta 1 meio ou a resposta 0,5. É a mesma coisa, tá? Porque a gente até fez na outra aqui, né? No outro exemplo. 1 dividido por 2 dá 0,5, lembrando aqui, tá? Então é isso aí, gente. Um abraço aí para vocês. Espero que tenha ficado clara a aula aí. Tchau, gente.